Boa tarde, me chamo Brunella Poltronieri Miguel, sou mestra em Políticas Públicas pelo programa da EMESCAM. Tive como orientadora de minha dissertação a professora Silvia Moreira Trujillo e a minha pesquisa foi submetida à Plataforma Brasil e está registrada sob o número 2016 14 19 5 0000 5065. Ainda, a pesquisa encontra-se em conformidade com os aspectos inerentes à pesquisa com seres humanos dispostos na Resolução 510 do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares. Irei apresentar, de forma breve, um resumo expandido atrelado ao eixo 2, atendimento educacional em classe hospitalar e domiciliar, um campo interdisciplinar. Primeiro a gente vai iniciar então com o título. Qual seria o meu título? Qual é o meu título? Classe hospitalar e a efetivação do direito à educação da criança hospitalizada, um estudo de caso. Em seguida do título, a gente segue com o resumo. O resumo será feito com base nas diretrizes de submissão que serão disponibilizadas no site. Após o resumo, teremos as palavras-chave. No nosso caso, utilizaremos 3. Para exemplificar, de acordo com a minha temática, eu utilizei 3 palavras-chave: direito à educação, classe hospitalar e criança hospitalizada. Em seguida, vem a introdução. É aqui que vocês irão apresentar o tema, do que trata o estudo. Vocês vão explicar o porquê da investigação, o que motivou a investigação, qual é o pano de fundo, quais são os antecedentes, quais são os objetivos. Aqui vocês vão despertar o interesse do leitor sobre o tema. No meu caso, eu parti da percepção da relevância da educação no desenvolvimento do cidadão, do indivíduo e também na compreensão dos prejuízos que causariam uma possível interrupção na garantia desse direito, Então, é nesse espaço-tempo, é nesse cenário que constitui o pano de fundo da minha pesquisa, Que respalda o atendimento em classes hospitalares. Vale dizer que essa forma de atendimento em classes hospitalares é uma aliada na formação individual de crianças e adolescentes nas suas trajetórias enquanto cidadãos em uma sociedade. Ainda a título introdutório, eu busquei trazer aspectos da legislação que respaldam o atendimento em classes hospitalares. Eu ressaltei que a Constituição da República de 88 ela dispõe sobre diversos direitos e garantias, dentre os quais se insere o direito à educação. Ainda existem normativas como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Estatuto da Criança e do Adolescente, dentre outras leis, resoluções, cartilhas do MEC, que prevêem um regramento específico para a educação desses alunos que, por conta da hospitalização, passam a apresentar necessidades educacionais especiais, temporárias ou permanentes. Essas crianças e adolescentes, nessa condição de vulnerabilidade de saúde, eles vivenciam obstáculos que interferem diretamente na escolarização. Os tratamentos médicos são frequentes, são prolongados, são muitas vezes hostis. Algumas crianças ficam meses internadas e até anos. Então, como a gente enfrenta essa questão? Como garantir o direito à educação dessas crianças que enfrentam esse cotidiano hospitalar? Uma estratégia criada para solucionar a questão é a oferta do atendimento pedagógico educacional dentro do hospital. Então, nós podemos ter como locus, como espaço físico, ou seja, as aulas podem acontecer no espaço próprio da classe ou nos leitos da enfermaria. Eu trouxe então as características, eu fui delineando o meu tema na introdução. Vocês podem também trazer conceitos que circundam o problema da pesquisa,
Por exemplo, na minha pesquisa, logo na introdução, eu trouxe o conceito de classe hospitalar elaborado pelo MEC. E vocês podem fechar a introdução com uma indagação, né? Por exemplo, no meu caso, de que modo uma classe hospitalar pode favorecer o direito à educação de crianças hospitalizadas, a partir de sua estrutura e processo educativo, na correlação com a legislação que estabelece o direito à educação da criança hospitalizada, né? Então, a partir dessa pergunta disparadora, a gente segue com os objetivos da pesquisa. Então, quando a gente pensa em objetivo, a gente pensa em finalidade, né? Qual seria o propósito da sua pesquisa? No meu estudo, eu busquei descrever a estrutura educacional da classe hospitalar Canto do Encanto. Ela é uma classe que integra um hospital da rede pública de saúde, né, de internação infanto-juvenil, e que fica localizada na região metropolitana da Grande Vitória. Busquei verificar a correlação entre classe com a legislação que dispõe sobre a manutenção do direito à educação de crianças e adolescentes hospitalizados. E a gente parte para o desenvolvimento, né? Para o debate teórico sobre saúde e educação na perspectiva de direitos, eu utilizei principalmente os conhecimentos de autores como José Carlos Libânio, Paulo Freire, Jarnilson Paim, bem como recorri a alguns instrumentos legais. Para escrever sobre classe hospitalar como forma de atendimento pedagógico e educacional em ambiente não escolar, eu busquei produções de Eneida Fonseca, Ricardo Cecim, bem como produções de pesquisadores capixabas, Irã Pinel e Silvia Trujillo. Em seguida, a gente entra na metodologia. E a pergunta-chave que vai auxiliar vocês é como? Como o estudo foi realizado? O método, o material, os procedimentos adotados na pesquisa, se for uma amostra, como se deu a forma de seleção dos indivíduos, quais foram os critérios, por exemplo, de inclusão, de exclusão, o que você utilizou para coletar os seus dados, né? Como você vai analisar esses dados? São essas as perguntas que você vai responder de forma corrida na sua metodologia. A minha pesquisa foi de abordagem qualitativa, caracterizando-se como um estudo de caso do tipo exploratório. Por que exploratório? Porque a pesquisa exploratória, ela permite uma observação mais sistemática, mais ampla do objeto, né? Ela permite uma compreensão maior sobre o problema, o objeto da pesquisa. E para a obtenção dos dados, eu utilizei da observação direta e de entrevistas semi-estruturadas. Então, eu realizei entrevistas com 9 professores que atuam na referida classe e uma coordenadora pedagógica. Sobre os participantes, foram 10 participantes. Na sequência, chegamos aos resultados, parciais ou finais. Aqui você vai dizer o que você encontrou. Os resultados devem ser claros, objetivos, vocês podem incluir tabelas, gráficos, não tem problema. No meu caso, os meus dados foram tratados pelo método análise de conteúdo, que me permitiu constatar que eu vou elencar aqui alguns resultados que eu cheguei na minha pesquisa. Existem ações pedagógicas, sim, que são desenvolvidas nesse espaço educativo. Estas ações, elas buscam se articular com o ensino, com o conteúdo da escola regular do aluno, justamente para assegurar essa manutenção da escolarização. E isso se traduz numa forma de educação inclusiva. Eu observei que os professores atuam com compromisso, com dedicação desmedida. No entanto, eles enfrentam muito percalços. Eles contam com limitados recursos didáticos para realizar o trabalho. Os professores, para driblar essa questão da escassez de material, eles desenvolvem uma espécie de banco de atividades, eles fazem uma pré-seleção de conteúdo, imprimem esse material que fica pronto, separado, à disposição dos alunos que vão chegando à classe.
E aí eles aplicam conforme idade, ano. Após essa avaliação diagnóstica, os professores aplicam essa atividade. A classe investigada ela não possui adequada estrutura física. Outro aspecto importante que foi verificado foi a ocorrência de dificuldade de articulação entre classe e escola regular, principalmente a falta de comunicação pela escola regular, o que dificulta o trabalho da classe. Seguindo, a título de conclusão, o que vocês irão escrever a título de conclusão? Os resultados encontrados cumpriram os objetivos da pesquisa? Aqui vocês vão relacionar os resultados encontrados também com os achados da literatura, né, que nós explicamos assim no desenvolvimento. E poderão apresentar novas ideias, novas sugestões. E o que eu concluí com o meu estudo? Apesar da prática educativa de classes hospitalares estar reconhecida formalmente pela legislação, sua realização esbarra em condições objetivas. O que quer dizer? Embora seja viabilizado o acesso na classe hospitalar, o direito à educação não resta necessariamente assegurado. Por quê? Porque a gestão pública deixa de cumprir com suas obrigações, com suas competências. Falta material didático, não há repasse de verba, os professores não são de carreira, são de designação temporária, daí porque é uma constante rotatividade entre os professores, as instalações são totalmente precárias. E o que se observa dentro de um contexto amplo? Que esse cenário é o mesmo que ocorre da educação de uma forma geral no nosso país. Existe lei, existe sim, existe política pública, mas não há apoio dos órgãos de gestão. Há uma dificuldade na implementação da política pública e essas acabam por ter a sua efetividade comprometida. E, gente, vocês viram como é simples? Na sequência, vocês já vão colocar as referências bibliográficas utilizadas. Quais foram as obras, os documentos legais que vocês utilizaram para embasar a pesquisa. Bom, é isso aí. Qualquer dúvida, a submissão, as regras de submissão estarão no site. Obrigada!